Tem gente que consegue esquecer presentes, viagens, datas e até rostos, mas nunca esquece certas palavras. Algumas frases entram tão fundo que parece atravessar anos inteiros sem perder força. Talvez você mesmo consiga lembrar agora de algo que alguém lhe falou há muito tempo. Pode ter sido um elogio simples que aumentou sua autoconfiança, ou talvez até uma crítica que até hoje dói quando você lembra. Isso revela uma coisa muito importante sobre o ser humano. Palavras não passam apenas pelos ouvidos, elas atravessam identidade, autoestima e emoções profundas. Agora pensa nisso, enquanto algumas pessoas conseguem lidar relativamente bem com o silêncio emocional, existem outras que literalmente definham por dentro quando não recebem reconhecimento, incentivo ou carinho verbal. Pessoas que podem receber presentes, ajuda, atenção, mas ainda assim sentem um vazio estranho porque nunca escutam. Eu admiro você, eu tenho orgulho de você, você é importante para mim. E talvez o mais assustador seja perceber quantos relacionamentos estão emocionalmente adoecendo exatamente por isso. Porque existem pessoas que escutam amor antes mesmo de sentir amor. Para elas, palavras funcionam como combustível emocional, como água para alguém emocionalmente sedento. E talvez isso explique porque algumas pessoas parecem florescer quando recebem um incentivo, enquanto outras vão se apagando aos poucos dentro de ambientes frios emocionalmente. Agora presta atenção numa cena muito comum. Um homem trabalha o dia inteiro, resolve problemas, paga as contas, faz tudo certo, mas nunca elogia a esposa. Nunca verbaliza admiração, nunca diz você está linda, obrigado por tudo, eu valorizo você. Enquanto isso, ela começa a sentir um vazio estranho dentro da relação. E sabe o mais curioso? Na cabeça dele, ele está sendo um ótimo parceiro, porque ele demonstra amor através das atitudes. Só que ela talvez possua palavras de afirmação como sua linguagem principal. E aí nasce um problema silencioso, porque enquanto ele pensa, ela sabe que eu a amo, ela na verdade pensa, se ama porque nunca fala. E é exatamente aqui que muitos relacionamentos começam a morrer emocionalmente. Não por falta de sentimento, mas por falta de comunicação emocional na linguagem correta. Tem gente que ama profundamente, mas ama em silêncio. E para pessoas cuja linguagem do amor são palavras de afirmação, silêncio emocional prolongado parece abandono afetivo. Agora talvez venha uma das partes mais importantes desse assunto. Pessoas que possuem essa linguagem normalmente interpretam palavras de maneira muito mais intensa do que os outros imaginam. Um elogio sincero pode mudar completamente o dia delas, mas uma crítica destrutiva também pode ecoar durante anos. E talvez isso explique algo da sua vida que você nunca percebeu. Tem pessoas fortes por fora, produtivas, inteligentes, aparentemente seguras, mas emocionalmente fragilizadas por frases que ouviram na infância. Tipo, você não faz nada direito, seu irmão é melhor do que você é um problema, você não vai conseguir. O problema fica ainda mais profundo, porque muita gente cresce sem receber validação emocional saudável. Cresce ouvindo cobrança, comparação e crítica, mas raramente incentivo. E aí vira um adulto tentando desesperadamente provar valor para o mundo inteiro, porque existe uma carência emocional silenciosa dentro dele, a necessidade de reconhecimento. Só que aqui existe um outro detalhe que quase ninguém percebe. Pessoas cuja linguagem é palavras de afirmação geralmente também possuem uma memória emocional muito forte ligada à comunicação. Elas lembram do tom, da forma, da intenção e até do momento em que certas palavras foram ditas. E isso afeta completamente os relacionamentos dela, porque frases aparentemente pequenas podem ter impactos gigantescos. Um simples "eu acredito em você", dito no momento certo, pode fortalecer alguém emocionalmente por meses, enquanto uma humilhação dita na brincadeira pode destruir segurança emocional profundamente. E sabe qual é o problema? Quem não possui essa linguagem raramente entende isso. Então fala coisas como: você leva tudo pro coração, foi só uma brincadeira, você é sensível demais. Mas não é exagero, é linguagem emocional. Algumas pessoas literalmente recebem amor através das palavras, através da comunicação verbal. E quando isso falta, elas começam a secar emocionalmente por dentro. Agora vamos falar sobre namoro e casamento,
porque aqui acontecem algumas das situações mais absurdamente comuns. Tem casais onde uma pessoa praticamente implora por reconhecimento sem perceber. Às vezes ela reclama muito, cobra atenção, questiona o relacionamento, mas no fundo, o que ela realmente quer ouvir é: eu vejo o seu esforço, eu admiro quem você é, você faz diferença na minha vida. Enquanto isso, o parceiro continua demonstrando amor de outras formas e não entende porque nada parece suficiente. Talvez você conheça casais exatamente assim. Um ajuda, trabalha, resolve tudo, mas nunca fala. O outro até reconhece os esforços, mas continua emocionalmente vazio porque precisa ouvir carinho verbal. E aqui existe uma regra extremamente importante. Pessoas dessa linguagem não querem apenas palavras bonitas. Elas querem sinceridade emocional. Querem sentir verdade no reconhecimento. Porque elogio automático, sem emoção, perde completamente o efeito. Agora preste atenção nisso, porque essa dica pode literalmente salvar relacionamentos. Pessoas com palavras de afirmação geralmente valorizam muito pequenas demonstrações verbais constantes. Não é sobre fazer grandes declarações cinematográficas uma vez por semana. É sobre pequenas validações diárias. Falar bom trabalho, você está linda, eu gosto quando você faz isso, obrigado por estar comigo. Parece simples, mas emocionalmente isso funciona como abastecimento constante. É como regar emocionalmente alguém através da comunicação. E o oposto também é verdadeiro. Ambientes onde só existem críticas, ironias, sarcasmo e cobranças constantes vão destruindo lentamente a conexão emocional dessas pessoas, porque ninguém floresce emocionalmente sendo atacado o tempo inteiro. Agora vamos falar sobre filhos, e talvez essa seja uma das partes mais fortes desse vídeo, porque muitos acreditam que amar os filhos basta. Trabalham duro, sustentam a casa, oferecem estrutura, mas nunca verbalizam afeto. Nunca dizem, eu tenho orgulho de você. Nunca elogiam o esforço. Nunca incentivam emocionalmente. E os filhos crescem tentando conquistar uma aprovação que nunca chega. Tem gente adulta hoje que ainda sente um vazio enorme porque nunca ouviu do pai ou da mãe palavras simples de reconhecimento. E isso influencia a autoestima, segurança emocional e até relacionamentos futuros. Porque pessoas emocionalmente desnutridas de validação frequentemente passam a vida inteira buscando reconhecimento externo. E talvez isso explique porque algumas pessoas se tornam tão dependentes da opinião dos outros. Mas aqui existe um erro muito perigoso também: confundir palavras de afirmação com bajulação exagerada. Porque elogio falso é facilmente percebido. Pessoas dessa linguagem querem autenticidade emocional. Querem sentir verdade no olhar, na intenção, na comunicação. Não adianta repetir frases bonitas mecanicamente. O impacto vem da sinceridade. E talvez seja exatamente por isso que algumas frases simples possuem mais poder do que discursos inteiros. Porque são verdadeiras, são específicas, são humanas. Agora vamos entrar numa área que quase ninguém relaciona com linguagens do amor: ambiente profissional. E aqui existe um detalhe impressionante. Pessoas cuja linguagem é palavras de afirmação geralmente produzem muito melhor em ambientes onde existe reconhecimento saudável. Não significa passar uma na cabeça, significa valorizar esforço, progresso e contribuição. Líderes que só criticam acabam destruindo emocionalmente equipes inteiras sem perceber, enquanto líderes que sabem incentivar criam ambientes muito mais fortes. E olha como isso é interessante. Tem funcionários extremamente talentosos que pedem demissão, não por salário, mas porque nunca se sentiram valorizados. Nunca ouviram reconhecimento, nunca sentiram que aquilo que faziam realmente importava. Porque palavras possuem poder emocional, até no desempenho profissional. Agora aqui vai uma pergunta importante: como lidar corretamente com alguém cuja linguagem é palavra de afirmação? Primeiro, aprenda a verbalizar a admiração. Não presuma que a pessoa já sabe. Segundo, elogie esforço, não apenas resultados. Terceiro, evite sarcasmo disfarçado de humor. Quarto, não use o silêncio emocional como punição. E quinto, aprenda a reconhecer pequenas qualidades no dia a dia. Porque para essas pessoas, palavras não são detalhes, são conexão emocional. No final das contas, palavras moldam pessoas. Constroem segurança ou criam feridas. Aproximam ou afastam. Curam ou destroem. Por isso, aprender a se comunicar emocionalmente não é apenas melhorar relacionamentos.
relacionamentos. É aprender a cuidar do coração das pessoas através daquilo que você fala. Porque algumas pessoas podem até sobreviver sem presentes caros, sem grandes surpresas ou sem luxo, mas não conseguem sobreviver emocionalmente sem reconhecimento, incentivo e carinho verbal. E agora eu quero saber uma coisa de você. Qual foi a frase que mais marcou sua vida? Pode ter sido algo que te feriu ou algo que te fortaleceu verdadeiramente. Comenta aqui porque eu realmente quero ler essas histórias. E se esse conteúdo fez sentido para você, talvez esteja na hora de aprofundar ainda mais sua compreensão sobre relacionamentos, emoções, propósito e desenvolvimento pessoal. A mentoria Jornada Feeds foi criada exatamente para ajudar pessoas a desenvolverem áreas fundamentais da vida através dos pilares: foco, inteligência, desenvolvimento, espiritualidade e saúde. Porque entender emoções, comunicação e conexões humanas também faz parte de construir uma vida mais equilibrada e madura. Então aproveita e clica no link da descrição do vídeo para saber mais sobre a Jornada Feeds e como ela pode transformar sua vida. Nos próximos vídeos eu vou continuar detalhando individualmente as demais linguagens do amor, mostrando sinais, erros mais comuns e como aplicar isso na prática dentro dos relacionamentos. Se inscreva no canal e acompanhe!